Retornamos ao último bloco do programa Direitos e Deveres de Cidadania e Ação pela TV Destaque, hoje conversando com o Dr. Ulisses Sabino Mateus, que está nos elucidando sobre questões relacionadas ao projeto do novo Código Penal. Dr. Mateus, uma questão que certamente vai provocar muita discussão, já está provocando, mas será acirrada certamente essa discussão, é a respeito da descriminalização do porte e uso da maconha. O que você, como advogado experiente, como professor, como educador, acha que, a respeito do tema, o uso da maconha para consumo é a melhor saída no âmbito criminal e educacional? Sim, não, por quê? Questão extremamente espinhosa também, e de discutirmos, né? Porque nós temos aqui opiniões para todos os gostos. Mas eu volto aqui, quando eu falei da questão do aborto, que deveria ser submetida a um plebiscito, entendo eu que essa questão também, pela polêmica da questão, e também pela questão social e da saúde, entendo que essa questão deveria também ser colocada sob plebiscito. Nós temos aqui, obviamente, já uma corrente da sociedade, dizendo que a liberação para o porte, ou até mesmo o plantio para uso, como está no projeto, seria abrir as portas para que amanhã nós estivéssemos liberando também o uso do crack, da cocaína e das demais drogas de âmbito mais ofensivos. Isso uma parte disso. Uma outra parte da sociedade reclama no seguinte sentido, que se passarmos a coibir a questão da maconha, teríamos que coibir também o uso de álcool desenfreado, teríamos que coibir também o uso do cigarro. Aliás, alegam que, obviamente aí, que cientificamente faz muito mais mal à saúde do que o próprio uso da maconha. Eu não entro nesse campo porque me falta conhecimento técnico para discorrer sobre aí os efeitos maléficos ou não. O que eu entendo é que dentro de uma questão extremamente cultural, nós ainda não estaríamos preparados para essa liberação no momento. Haja vista que nós vamos aí aguçar um enorme comércio por parte dos traficantes. Esses, sim, deveriam ser combatidos, né, na sua essência, o que não são. Esses, sim, deveriam receber um tratamento mais rigoroso, e não são. Esses, sim, deveriam ser caçados pela legislação, e não são. Não esquecendo de primar que a questão do uso de entorpecente, liberação ou não, vamos esbarrar lá na frente numa questão extremamente maior, que é a questão da saúde pública. Se nós não temos condições de atender hoje, né, a nossa população em geral, como é que faríamos para atender esses usuários? Como faríamos para atender? Porque efeitos maléficos, obviamente, que se tem. Mas, antes de nós discutirmos essa questão, teríamos que saber qual é a extensão desses efeitos maléficos, para então emitir uma opinião. A polêmica é grande e o problema é maior ainda, né, porque vai mexer com todos os setores, né, da nossa sociedade. Com toda certeza. Né, principalmente os familiares, né, que lutam para, né, essa questão de um filho, de um parente, alguma coisa, de tirar desse uso de droga. E tendo essa liberação, nós vamos enfrentar uma... Eu entendo o seguinte, que tudo que nós falarmos em termos de vício, quer do álcool, quer da maconha, quer da cocaína, quer do sexo, enfim, para mim, é nocivo à sociedade. Exatamente. Não, o nocivo está exatamente na palavra vício. Tratando-se de vício, tratou-se de situação nociva à sociedade. Mas, ampliando as mudanças que vão vir com este anteprojeto de Código Penal, um crime que vem com uma mudança forte é o crime de furto, né? O que muda, então, para o nosso telespectador na ação penal em relação ao crime de furto? Ampliando até o conceito, acho interessante até fazer essa diferenciação, que muitos fazem essa confusão, o que é o crime de furto e o que é o crime de roubo, né?
Via de regra, passando para... Nós temos aqui ouvintes, obviamente, a grande parte operadores de direito e também de leigos, né? Com toda certeza. Falando em linhas grossas, o crime de roubo se diferencia do crime de furto pelo uso da violência. Isso não quer dizer que dentro do crime de furto não haja violência. Pode sim haver. Via de regra, não é utilizada a violência no crime de furto. Pois bem, com a nova projeção aí, proposta, passa o crime de furto, aquele que não tem o uso da violência, a ser uma ação penal condicionada. Ou seja, tem que haver a manifestação da vítima para que a ação penal vá à frente. E aí, então, aí está causando grande celeuma nessa questão aí. Alguns segmentos entendem que isso é um retrocesso do direito, tendo em vista que estaríamos discutindo aí a questão do crime patrimonial. E, diante do crime patrimonial, não há que se discutir que teria que ser de iniciativa incondicionada. Por outro lado, nós temos aí, de suma importância, a colocação de uma corrente bastante interessante, que ela já traz, inclusive, a questão histórica desse crime. E ela remonta a questão histórica dessa questão da ação penal à época do Império, quando nós tivemos parte das joias da coroa furtada. Né? E o nosso imperador, então, pede para que se apure quem é o autor do fato. E coloca lá em questão até chegarmos, então, ao autor do fato, que era a pessoa muito próxima dele. E ele, então, diz que não quero que aplique nada e não vou movimentar nada, por tratar-se de uma pessoa próxima a mim. Dizem aí que a fonte histórica já estaria aí. Né? Bastante interessante. E essa mesma corrente alimenta a seguinte questão. O que é mais valoroso para o cidadão? A sua moral ou o patrimônio? E aí fica para cada um decidir. Quando se diz, lógico, a moral, indiscutivelmente, ela está acima do valor patrimonial. Ué, então por que os crimes contra a honra são de iniciativa privada? Se assim o sendo, por que o furto, que é patrimônio, que é direito meu, direito disponível, por que não pode ser movimentado através da ação penal condicionada? É interessante essa colocação, que realmente, dependendo do ângulo que se analise, né, ela muda de foco. Né? Exatamente. Porque, só esclarecendo ao telespectador, então, a ação privada, né, depende da manifestação do ofendido. Do agente, exatamente. Então, pelo projeto, o que está dizendo? Se furtarem um celular nosso na rua, uma caneta, enfim, seja lá o que for, aí o indivíduo vai ter que ir à autoridade para requerer de que seja instaurada. Autorizar a autoridade para movimentar essa ação penal, né? Caso contrário. Quando ele fala de ação penal pública condicionada, ou seja, esse condicionamento é uma mera autorização para que se ofereça, então, aí, para que se leve a ação penal adiante. Né? E aí nós entramos dentro da controvérsia, grande parte dizendo que isso é um retrocesso dentro do direito penal, eu não vejo dessa forma, e a outra parte aí usando, inclusive, como espelho a questão do crime de honra, que estaria, inclusive, acima dos crimes patrimoniais, e ele é movimentado pela ação penal privada. Por que não, nesse crime do qual eu tenho direito disponível, também não ser movimentado por uma ação condicionada? Bom, doutora Tatiana, veja que muita coisa ficou, né, nas nossas anotações aqui, para trazer o doutor Matheus. Certamente esse projeto vai demorar muito tempo ainda para até tramitar no Senado, depois tramitar na Câmara, depois, se for emendado, tem que voltar, quer dizer, aquela... Com toda certeza será. Isso aí, só uma última questão para responder, nem em 30, em 15 segundos. Daqui a quanto tempo, mais ou menos, você imagina que esse código vai estar em atuação? Creio eu, professor, que nós temos lá rodando, dentro dos nossos
corredores políticos, vários códigos, vários. Né? Logo, esse terá que sofrer várias emendas e que esse ano ele não sofrerá, obviamente, votação. Provavelmente para o final do ano de 2013 ou 2014, pelo andar da carruagem. Muito otimismo. Eu acho que antes de 17 e 18, esse código não sairá do papel. Bom, o nosso programa chega ao final, mas isso é ótimo, porque nós vamos ter que trazer outras vezes o Dr. Matheus, principalmente para tratar de outros assuntos pendentes, como bullying, homofobia, questões pendentes do Código Enriquecimento Ilícito, que não foram comentados porque o nosso tempo é curtinho. Bom, então nós agradecemos a presença do Dr. Olício Sabino Matheus, espero contar com a sua presença em outras oportunidades, em razão da amplitude e da importância do tema que está sendo debatido. Dr. Clóvis, é uma honra compartilhar com o senhor todos esses programas que a gente vem gravando junto. Fique à vontade para se despedir também, doutor Olício, também dos nossos telespectadores. Bom, primeiro eu agradeço imensamente o convite, me coloco à disposição sempre. E é uma honra estar aqui com os senhores, discutir temas tão polêmicos e tão controversos. Obviamente que muito do que nós colocamos aqui são opiniões próprias, são foros íntimos, muito será discutido. E me colocando sempre à disposição, um grande abraço, obrigado, senhores. Obrigado, doutora Tatiana, doutor Matheus. Até a próxima semana, telespectador da TV Destaque.